tuas afeições por mim. Não preciso me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Não preciso mais temer. E poder te contemplar, e poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. noite, queridos, e a paz seja com todos. Mais uma vez, nós aqui juntinhos, para a honra e glória do nome poderoso de Jesus.
E hoje, dia 15 de setembro de 2025, exatamente 18 horas e 44 minutos, nós estamos aqui juntinhos para glorificarmos o nome de Deus e para fazer a diferença, representando a nossa igreja querida, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, desde 1966, divulgando a salvação e dando continuidade ao ministério Clau e Kel. E aí, gente, eu sou a pastora Raquel Daros, para quem não me conhece, para minha turminha que já tá chegando aí, mais um dia de vitória, hein, gente? E tô vendo que tá aí um pessoal que sempre fiel. A Tamires tá aí juntinho, o Wagner, Marcos também juntinho, a Sandrinha, o Augusto, a Simone Ravaiani, a Stephanie, o Yuri, o Daniel, a Milena, a Yasmin, o Samuel. Quem mais tá por aí? Vamos lá. Quem mais está por aí que eu não falei o nome ainda? Falei da Simone Ravaiani? Que Deus abençoe aí todos vocês que, mais uma vez, unidos numa só fé, numa só devoção, num só carinho. E a gente atravessou um final de semana onde Deus operou fortemente no ministério, em todas as áreas e em todo sentido. O Senhor realmente, Ele habitou entre nós. E nós estamos, assim, uma turminha, não são todos da igreja, nada é obrigatório, gente, pelo amor de Deus, né? Uma turminha tomou a decisão junto comigo de passar um dia sem açúcar, sem adoçante. Na verdade, é quase, né, impossível, porque o açúcar está em todos os lugares, inclusive na fruta. Mas nós desejamos deixar por um dia tudo que adoça a boca, que é processado, né? E, na verdade, é pecado, pastor? Não, gente, questão é que nós estamos colocando o nosso corpo sujeito a Deus, ao nosso domínio, né? A gente tem que ter domínio próprio, porque vocês perceberam que ultimamente tanto crianças quanto os adultos perderam o domínio próprio, né? Criança a gente deixa passar, né? Mas adultos, nós perdemos o domínio próprio. E é uma das características de quando nós aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo. Ele nos dá domínio próprio. Boa noite, pastor Mário. Boa noite, Juju Arruda. Sejam bem-vindos. Então, queridos, muitos já fizeram hoje, né? Estão fazendo hoje, outros vão fazer durante a semana. 24 horas sem colocar tipo de doce processado, né? Seja adoçantes artificiais, sejam todo tipo de açúcares, né? E, queridos, tem gente aí voltando a comer frutinha, hein? Que coisa boa. E, na verdade, pastora, tem isso na Bíblia? Não, na Bíblia tem um pouco pior, né? Que quando Daniel ele foi levado no exílio babilônico, né, gente? A palavra do Senhor diz que Daniel não quis comer dos manjares do rei e se alimentou por um longo período de legumes, verduras. Daí vem o famoso jejum de Daniel que as igrejas fazem. E nós, semana passada, cortamos o café num dia só. Tem gente que faz por meses, né? Nós estamos fazendo 24 horas. Isso que dorme, substitui, mas aí a gente percebeu o quanto nós somos mimados, né, por nós mesmos. Ai, se não for do jeito da gente, se não for do modo estressante da gente, né, ainda mais quando vai ficando mais velho, vai ficando pior ainda, cheio de querer que. Mas eu creio que cada um está vendo o seu limite, cada um está vendo aonde pode dominar. E muitas vezes nós passamos ali por pessoas que são usuários de drogas, né? E a gente fala, nossa, por que essa pessoa não consegue, um alcoólatra? E daí a gente vê que mesmo estando com Cristo e cheio do Espírito Santo, tem muita coisa que tem nos dominado, muitos sentimentos que tem nos dominado, né, gente? E uma das coisas que infelizmente também é quase impossível de tirar hoje são as redes sociais, porque nós trabalhamos com redes sociais. Eu trabalho o tempo inteiro com as redes sociais. Então é complicado as pessoas chegarem e falar assim, tem que tirar a rede social. É a mesma coisa que você falar que tem que sair de dos instrumentos do seu emprego, né? Então nunca vou agir com tamanha ignorância, porque eu sei o quanto é necessário. Mas podemos fazer também um achado
né, dentro de nós, o que nós estamos usando realmente para edificar, consolar e salvar, para o trabalho, ou que nós estamos fazendo, usando as redes sociais para ver a vida dos outros, para mentir, para pornografia, para coisas, né, que não provém de Deus. Então aí fica o critério de um próprio crente ver até onde ele vai. Porque, queridos, nós somos salvos pela graça, não pelas nossas obras. Então, não são as nossas obras que vai nos salvar. Porém, a partir do momento que somos salvos, nós temos como herança o domínio próprio. E uma das características depois de salvo, de reconhecer um salvo, é porque o salvo, ele não tem mais prazer no pecado. E ele não mais é dominado pela carne, mas é dominado pelo Espírito de Deus. E o nosso reino não é aqui na terra, e o nosso reino é o reino do nosso Pai Celestial. Aí a gente vê que as obras realmente não salvam, mas as obras nos acompanham. E ultimamente temos vivido um mundo que tudo para nós é o pão, tudo para nós é o que vem para saciar a nossa ansiedade, o nosso desejo de mais e mais. As pessoas são inconformadas com o seu corpo, com a sua vida, com o que tem. E percebeu que quanto mais inconformado nós ficamos, pior é a situação. Percebeu? A pastora Cláudia sempre falava isso para mim, Kelzinha, quanto mais a gente reclama, pior a situação fica. E é fato isso. Quando nós somos gratos a Deus por tudo, as coisas fluem, gente. Quando nós somos gratos, o Senhor, Ele opera mesmo em meio às dificuldades. O Senhor opera através da nossa vida. E é muito ruim conviver com pessoas ingratas. É muito ruim conviver com pessoas que de tudo reclama. Você está fazendo e reclamando. Então, em tudo eu olho assim, Senhor, não me deixa ser dessa forma. Não deixe eu agir de tal forma. Uma das coisas que ontem eu fiz um propósito com o Senhor, porque conforme como líder eu vou passando as situações, e liderança nunca é fácil, gente, seja qual for a liderança, seja dentro do emprego, seja numa igreja, seja em casa. A liderança, quando ela é levada a sério com critérios cristãos, ela não é fácil. E a gente passa por situações muito difíceis, mas de aprendizado. E ontem eu vim com um propósito com Deus, depois dos cultos, né? Que a hora que o Senhor me pedir algo, mesmo sem entender, mesmo sem saber o porquê, eu vou de toda maneira tentar falar sim para Ele. Porque eu creio que as coisas mais difíceis que eu tenho passado não é quando o ser humano vira as costas, não é quando o ser humano me trai, mas a maior dificuldade de todas é quando Deus, Ele fala não para mim, quando Deus, Ele muda, Ele fala assim, não, agora eu não vou te ouvir. E tem uma passagem bíblica que fala, diga ao meu povo que eu não vou responder, não adianta jejuar, orar, clamar, porque eu não vou responder. Tem várias passagens assim nas Sagradas Escrituras. E ontem eu vim com propósito com Deus que, ainda que eu ache absurdo, eu vou continuar procurar falar sim para Deus. Porque quando eu falo não, eu estou promovendo o não de Deus também sobre a minha vida. E entre tantas coisas que ontem o Senhor falou comigo, ao meu coração, uma delas foi essa. Que eu não quero receber o não de Deus, mesmo quando Ele pode me falar sim. E depende do meu sim para o Senhor. E o sim nosso para Deus está em pequenos detalhes. Às vezes a gente fala assim, eu tenho falado sim para o Senhor em tantas coisas, eu tenho obedecido a Deus em tantas coisas. Mas, queridos, nós somos mais avaliados em pequenos detalhes do que nos grandiosos. Isso serve para você, criança, também, que às vezes acha que você tem uma grande performance, fazer uma coisa assim incrível para os seus pais, quando seus pais são bons educadores, é que vai convencê-los. Mas, na verdade,
São os pequenos detalhes do dia a dia, da constância do dia a dia, que faz você ter valor. São os pequenos momentos que você, tanto como criança, como esposa, esposo, amigos, ovelhas, sacerdotes, quando a gente, naqueles pequenos detalhes, a gente obedece ao Senhor, a gente confirma com Deus aquilo que Ele quer e tem uma constância com o Senhor. São esses pequenos detalhes que faz com que Deus confie a nós coisas incríveis. São pequenas obediências que nos faz ser grandes profetas, grandes homens e mulheres de Deus. E mais uma vez eu falo, como pastora de uma pequena igreja, eu não observo as grandes performances. Às vezes as pessoas podem estar fazendo coisas assim que aos olhos humanos parecem incríveis, mas para mim chama muita atenção pequenos detalhes, pequenas atitudes que são constantes, que não são às vezes em quando, e aonde que as pessoas passam a conquistar a minha confiança, a minha visão. E eu vejo que com Deus é da mesma maneira. Não tem como nós chamarmos a atenção de Deus só de vez em quando. De vez em quando eu faço algo bom, de vez em quando eu obedeço, de vez em quando estou atento à voz do Senhor. Mas na verdade são pequenos momentos ocultos na nossa vida, onde ninguém pode ver, que Deus nos pede coisas que parecem assim insignificantes aos nossos olhos, mas para Deus vai fazer toda e total, completa diferença. Porque nos pequenos pedidos de Deus, e eu falo porque eu vou observando através do chamado que Ele me deu, e quando eu observo as ovelhas, e eu sei que Deus de uma maneira incrível também nos observa, naqueles pequenos pedidos de Deus que parecem irrelevantes aos meus olhos e aos nossos olhos, é onde o Senhor está transformando vidas, é onde o Senhor está colocando os projetos dele, é onde o Senhor está colocando mudanças significativas no reino, aqui na terra. Então, não avalie pelos teus olhos, não responda a Deus pela tua visão, mas responda pela obediência. Nem tudo tem lógica quando o Senhor Ele age, e nós podemos ver isso através das Sagradas Escrituras. Queridos, que lógica tinha Elias subir num monte chamado Carmelo e desafiar centenas e centenas de profetas de deuses estranhos com holocaustos? Um holocausto seria para o Deus estranho, outro holocausto para o Deus vivo. Com todo Israel contra Elias, assim como no Brasil hoje a gente vê que tanto o povo que se diz um povo de esquerda, quanto o povo que se diz um povo de direita, que na verdade eu creio que aqui no nosso país existe o bem e o mal em todos esses segmentos, né? Mas veja que todos eles acabam ficando contrário à vontade de Deus, tantos que se dizem de esquerda quanto se dizem de direita, e acaba indo contra as coisas de Deus e se dividindo. E eu olho da mesma maneira no tempo de Elias, que o povo que se dizia de Deus era o povo que estava ali também duvidando se Baal era Deus, se Deus era Deus. E que lógica tinha Elias chegar diante daquela multidão e mandar ainda derramar água sobre o holocausto para que... Desculpa, gente. É que às vezes em quando aparece aqui. É um holocausto cheio de água para sacrificar o cordeiro. E ele creu que era a voz do Senhor. Queridos, a Bíblia parece ter coisas que são ilógicas, absurdas, como por exemplo, Jesus falou para Pedro ir até aonde tinha um peixe, e dentro da boca do peixe ele acharia uma moeda para pagar tanto o tributo de Pedro quanto o tributo do próprio Jesus, né? Porque provavelmente só os dois tinham a idade adulta para pagar tributo. Mas antes até Jesus, ele dá uma bronca em Pedro, né? Ele dá uma correção em Pedro. E
parecia absurdo. Tudo que Jesus fazia parecia absurdo. Ele sentar cansado à beira de um poço de água e pedir para os discípulos que fossem comprar um mantimento, porque ele estava cansado. O mestre está cansado. E Jesus fica ali, e quando chega aquela mulher, Jesus revela toda a vida dela, Jesus revela que ele é a água da vida, e Jesus traz um novo conceito diante de samaritanos e diante de mulheres até então não visto, e tudo que Jesus pede parece lógico. E muitas vezes eu, como ovelha também da pastora Clau, nem sempre eu falei sim para ela, e hoje eu tenho um grande arrependimento por muitas coisas que eu falei não, que na minha cabecinha parecia ilógico, mas na verdade era a lógica de Deus naquele momento, era o agir do Espírito Santo. E queridos, observa bem como nós temos sido desobedientes ao nosso Deus. Talvez a gente até faz certas coisas que aos nossos olhos parecem estar servindo ao Senhor, mas temos falhado muito com Deus. Então tenha uma constância com Ele, tenha uma constância com Deus. Nós estamos vivendo um ano que eu lembro bem que na virada do ano de 2024 para 2025, o Senhor mandou falar que seria um ano muito difícil na economia. E quem é inteligente, quem é trabalhador, está percebendo a dificuldade. Quem realmente tem uma cabeça que enxerga um pouquinho mais, está vendo que se nós duvidarmos, nós vamos perder, porque a gente, olha, hoje mesmo eu tive que ir ao cartório a serviço da igreja, e eram 6 assinaturas para reconhecer firma. Antes esse valor era muito, não foi alto também, mas era em torno de uns R$20, tão poucas assinaturas, né? E quando a moça cobrou R$52, não que eu não tivesse, não que eu acho caro também, assim, um absurdo, mas eu só fiquei pensando que se eu tivesse que hoje reconhecer firma de tanto que eu já reconheci, seria um dinheiro muito significativo. Isso significa inflação. E eu lembro bem que o Senhor pediu para que eu falasse que seria um ano difícil. Também eu lembro bem que o Senhor pediu para falar da nossa perseverança. E eu lembro bem também que o Senhor falou que seria um ano que nós concluiríamos muitas coisas. E uma delas que nós estamos concluindo é entrar novamente em um dos nossos templos que estavam parados por força de motivos maiores, né? E está acontecendo. Mas o mesmo Deus tem me alertado, e eu tenho esquecido de falar, gente, é por esquecimento mesmo, para falar à igreja: não recua, não recua. A mente não pode ser uma mente de mendigo. Tenha uma mente rica. Eu não estou falando para você se jogar e fazer dívidas, mas pense mais rico. Pensar mais rico não é gastar em coisas fúteis, em coisas de marca, fazer loucuras, estourar um cartão. Não é isso, gente. Pensar rico é não pensar pobre. É saber que você tem um Deus, que Ele não está aqui para tirar nada de você, só se Ele quer te corrigir em algum sentido. Eu aprendi que se a gente recua, o inimigo ele se acha dono, ele vai tirando e tirando e tirando e tirando de nós. E eu vou voltar a falar para vocês, eu lembro que foi a pastora Clau que uma vez falou isso para mim, Kelzinha. O diabo, ela falava em sentido de casamento. Um casal, quando ele começa assim, já não começar a se separar devagarinho dentro da casa, por motivo de saúde, por motivo disso, daquilo, e vai deixando de se comunicar, e o inimigo ele vai entrando e vai tomando conta até que vira um divórcio, vira uma separação, e pode virar até em morte, né, gente? Assim é na saúde, assim é no dinheiro, assim é na vida. Quando nós vamos recuando, o inimigo ele vai se achando dono. Aí você fala assim, olha, quantas vezes eu vi isso, pessoas idosas, que estão já ficando idosas. Ah, eu não preciso do quarto grande. Eu vi muito, gente, o idoso saindo do seu quarto grande, com banheiro,
para ir para o quarto menor, para deixar para os que estavam vindo mais novos o quarto maior. Gente, eu penso assim, usa o quarto grande até o Senhor te chamar. Porque quando você recua, você vai perdendo. Não, pastor, eu estou fazendo uma economia. Tem a economia a ser feita assim, gente. Nós precisamos economizar, assim, calcular. E é bíblico você sentar e calcular quando você vai construir uma casa, quando você vai ir para uma guerra. É bíblico. Mas tem algo acontecendo na nossa atmosfera, que a pretensão do inimigo é tirar do que tem duas casas, tirar uma. De quem tem dois carros, tirar um carro. De quem tem um, deixar sem nenhum. De quem tem um dinheiro, ficar sem nada. Esse é o raciocínio que está lá em cima. Deixar o classe média, o pobre, cada vez mais pobre. Se nós, dentro de nós, assinarmos esse decreto que está sendo colocado pelo diabo, vai se concretizar na nossa vida. Mas se nós colocarmos no coração assim, ó, o meu Deus é o Deus de José, que foi levado como escravo ao Egito. O meu Deus é o Deus de José, que quando escravo no Egito, por uma infâmia, por uma levantação de falsas, ele foi levado à prisão. Mas o meu Deus é o mesmo Deus de José do Egito, que quando ele foi levado no exílio como escravo, né, para a Babilônia, falei certo, né, no início, Babilônia, é o mesmo que Deus revelou a ele em sonho, a interpretação do sonho de Faraó. Esse é o nosso Deus, que fez com que José juntasse por 7 anos tudo que ele podia para o reino do Egito. Falei Babilônia, gente. Do Egito, desculpa. Egito. Desculpa, gente. Fez com que José juntasse todo o grão, todo o alimento, tudo que ele poderia no Egito durante 7 anos. Porque haveria de vir 7 anos de vacas magras, de trigo minguado. E durante os 7 anos de miséria na terra de seca, ele conseguiu ainda prosperar. Esse é o nosso Deus. Ah, pastora, queridos, nós estamos debaixo de um teto de ferro. Nós estamos com pessoas que querem decretar a falência da população. A falência não começa no dinheiro, queridos. A falência não começa na perda de um emprego. A falência começa na mente do povo. Nada começa já tirando de você a casa, o dinheiro. Começa na mentalidade do povo. E está sendo introduzida uma mentalidade que é melhor não trabalhar e ganhar os benefícios. Só que o povo de Deus tem uma característica que vem do próprio Deus. Quando a gente toma do sangue, come da carne de Cristo, entra em nós o DNA dele. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. A vida, queridos, não é só eterna, porque a eterna já foi decretada quando nós fizemos aquele pacto com Cristo. Mas foi nos dado também a vida aqui na terra. É aquilo que você pode estar num casebre, mas você vai viver como um rei. Olha, queridos, eu convivi com todo nível social de pessoas e já convivi com pessoas que tinham dinheiro e viviam como mendigos. Eles viviam como se nada tivesse. E perderam tudo realmente.
Eu não estou falando de você ter ostentação, de você ter algo para mostrar para os outros. Eu estou falando de você ter a mente de Cristo. O Senhor vai te direcionar a não ser um perdedor, a não ser uma perdedora. Porque hoje a gente vê no Brasil, infelizmente, pessoas que falam assim, eu não quero um emprego registrado porque eu ganho mais em benefícios. Só que o nosso DNA não é um DNA que fica esperando a esmola na beira do caminho. Porque por nós passa um Senhor que tira a capa da gente de pedir esmolas. Quando Jesus passa e aquele cego, ele fica gritando e Jesus pede que ele traga até ele, Jesus o cura. É bem frisado na Bíblia que ele deixa a sua túnica. O cego deixa a túnica. A túnica, ela tinha uma cor certa, mostrando que ele era um deficiente. Hoje vamos falar na linguagem atual. Ele era um deficiente visual da época e ele tinha o direito de pedir as esmolas, mas ele tinha que ter a túnica que lhe dava a autonomia de pedir a esmola. E hoje nós estamos vivendo uma transformação de mentalidade, inclusive entre os crentes, que quer continuar com a túnica, pedindo esmola, enquanto Jesus está passando pela nossa vida para nos curar de toda cegueira, cegueira financeira, cegueira espiritual, cegueira material. E Jesus está passando e a gente está agarrado às túnicas que são propostas a nós. Olha, se você continuar com a tua deficiência espiritual, com a tua deficiência, você vai continuar podendo usar a capa de pedir a esmola no meio do caminho. Só que Jesus, quando ele passa e nós abandonamos a capa da miséria para sermos curados por ele, Jesus não somente, simplesmente, ele tira a cegueira dos olhos. Jesus, ele traz um novo modo de viver. Jesus, ele traz uma nova capacidade de ganhar. E nós estamos deixando de lado que o nosso Deus, ele é um Deus que tira de nós toda e qualquer situação do ridículo. Perceba bem que o inimigo quer nos fazer dependentes. Nós estamos aí nesse desafio gostosinho entre nós, de um dia tira açúcar, outro dia tirou o café. Não sei se Deus vai pedir mais alguma coisa, eu não sei mesmo. Só sei que é um desafio que a gente percebe o quanto a gente é dependente. A gente é dependente emocional. A gente não sabe viver sem a dependência emocional, a dependência da degustação, a dependência financeira, a dependência governamental. Nós estamos vivendo a dependência da tecnologia. Estamos vivendo tantas dependências enquanto o Senhor... Ai, gente, estou recebendo um recado atrás do outro. Enquanto o Senhor, ele está nos dando a cura. A cura, gente. A cura. Às vezes a gente luta tanto, eu já vi tanta gente lutando para ter uma casa melhor e olha, a gente luta mesmo, luta. Viva bem nessa terra. Ah, mas está tudo contrário. Não, a sua casa tem que ser uma casa organizada, uma casa honrada, as suas roupas têm que ser bonitinhas, você não é matrapilho, você não é filho do mendigo, você é filho do rei. Deus, ele pode te vestir da melhor roupa, mas também se você tiver com a roupinha que ela não é tão nova assim, o Senhor é aquele que renova, como ele renovou as roupas e os calçados daqueles que andavam pelo deserto por 40 anos, porque esse é o nosso Deus. Mas não está somente na roupagem, na roupa, no carro, na casa, está na nossa postura, gente. A nossa postura. É a nossa postura. É a nossa mentalidade que foi invadida por um espírito de derrota, por um espírito de falência. Olha, observa bem. Adão e Eva Deus cria dentro da terra para eles um lar chamado Jardim do Éden. Ali eles tinham de tudo. Sabemos nós que eles viviam até
nus, porque não havia maldade. Aí entra o pecado. Eles ainda estão dentro do Éden. E a palavra do Senhor diz que naquele momento a mentalidade deles foi mudada. Além do físico, a mentalidade. Por quê? Eles se escondem. Eles começam a enxergar que eles estavam nus. A falta de estar com Deus, a falta de estar 100% com Deus faz com que a gente enxergue que a gente é pobre, é nu, miserável. Aí lembra uma das igrejas lá de Apocalipse. Pobre, nu, miserável, pecador, sujo, sem recursos, sem provisão. A gente percebe que a gente não é nada. Mas perceba, eles estavam na mesma casa ainda. Depois eles foram retirados do Jardim do Éden. Até então eles estavam no mesmo lugar. Então, queridos, primeiro foi mudado. Não é a casa, não é o carro, não são as roupas, não é o diploma. É a mentalidade. A mentalidade deles já estava corrompida pelo pecado. Então, é isso que a palavra hoje está tentando trazer para cada um de nós. Temos que voltar a ter a mente de Cristo, não somente na área de salvação, também nessa terra. Porque nós podemos estar em prisões, mas lá dentro das prisões nós estaremos como o apóstolo Paulo, estaremos como Silas, adorando a Deus e fazendo a diferença. Estaremos como Pedro, dormindo, mesmo sabendo que no outro dia poderia ser a morte dele, ele estava dormindo e o Senhor mandou anjos para soltá-lo. Nós podemos estar na prisão, mas como José, interpretando sonhos e construindo um caminho para chegar até o reinado. E é essa mentalidade que tem nos acompanhar, a mentalidade da prosperidade, a mentalidade do crescimento. Tem gente que traz para a vida da gente a mente minúscula. E quando você menos espera, você está com uma miudeira de cabeça. Eu fico expulsando direto para essas forças malignas que estão regendo a nossa nação, não chegue até a minha mente, nem a mente dos que estão comigo. Para que nós possamos prosperar, crescer na terra do inimigo. Sabe? Mas não tem negócio no mundo, não tem força no mundo quando a nossa mente ela está trabalhando contra nós. Quando eu falo a mente, é a nossa alma que profetiza derrota antes de profetizar bênçãos, sabe? Ah, não, eu não preciso. Se Deus quer me dar, que venha. Eu preciso de bênção, sim. Eu preciso. Ah, mas pastora, riqueza não é bênção. Riqueza não. Mas saber administrar o que Deus dá é bênção, sim. Ter uma cabeça administrativa é bênção, sim. Saber sobreviver em terras onde há inimigos é bênção, sim. Poder encostar o corpo no lugar limpinho é bênção, sim. Poder vestir os filhos é bênção, sim. Sabe? Eu não preciso, talvez, de certos luxos. Mas se o Senhor tem prosperidade para nos dar, nos dê. Ah, mas está vindo aí a cortina de ferro, está vindo perseguição. Tá sim, está vindo tudo. Mas até chegar, a gente pode nem existir mais. Até essa perseguição chegar, seja um dia, seja 2 dias, seja um mês, um ano, não é? Eu vou viver bem. Eu quero viver bem com Cristo. Eu quero produzir. Eu quero trazer bênção à vida das pessoas que estão à minha volta. Eu quero trazer prosperidade às famílias que estão ao meu redor. Quero fazer florescer mentalidades. Quero que as crianças cresçam com uma mentalidade de Cristo, não a mentalidade que está sendo imposta pelo governo mundial, mas a mentalidade que é imposta sugerida pelo reino de Deus, porque o reino de Deus não impõe nada, ele sugere, ele dá livre-arbítrio de escolha. Eu quero que as crianças que estão passando por nós e crescendo para ser homens e mulheres de Deus, cresçam com uma mente de Cristo,
Uma mente que sabe que, apesar da lógica, da tecnologia, tem um Deus que faz milagres inexplicáveis. E é isso, gente, é mudar a mentalidade. E o Senhor tem falado isso ao meu coração já faz alguns dias. E quando eu vou falar, às vezes mudo o assunto, esqueço, e eu deixo de falar. Talvez hoje é o momento certo. Eu creio que já até passou um pouquinho do momento para você voltar a ter uma mente em Cristo, uma mente abençoadora. E não é assim, eu faço. Não, é aquele que não, de repente, mostra que Cristo está dominando a tua mente. Você está vivendo como uma pessoa comum e de repente vem aquele estalo de Deus, assim, aquela visão espiritual, aquela visão de crescimento. Queridos, eu posso não ter um lugar chique, eu posso não ter capacidade, dinheiro para ter lugares bons, mas eu amo olhar e ver casas bonitas, melhores que a minha. Eu amo ver na rua carros novos. Se eu pudesse, sim, eu ia querer ver só gente com carro novo, sabe? Carro bom. Infelizmente o IPVA é muito caro. Mas não é porque eu não tenho uma fazenda, uma chácara, que eu sou contra quem tem. Eu acho lindo pensar que há cabeças de gados, milhares em fazendas lindas sendo criados, e eu acho lindo quem tem uma chácara. Não é porque eu não tenho, não é porque eu não tenho uma casa no penhasco, no mar, que eu acho que não deve se ter. Eu creio que é lindo ver coisas bonitas. É bonito ver ruas pavimentadas, é bonito ver coisas iluminadas, é bonito ver gente bem vestida, é bonito ver gente bem cuidada, é bonito ver o bonito, gente. É gostoso ver o que é bom, sabe? Eu acho muito triste ver um lugar devastado pela guerra, eu acho muito triste ver um lugar devastado por terremotos, eu acho muito triste ver coisas destruídas. Como é bonito ver coisas edificadas, bem tratadas, bem cuidadas, né? Por exemplo, famílias que são edificadas em Deus, bem cuidadas, criancinhas lá bem alimentadas. Ela pode estar até sujinha de terra porque brincou na terra, pode estar até com as roupinhas rasgadas porque brincou de subir em algum lugar e rasgou, mas aquela criança que você olha e vê assim, coradinha, vê fofinha, vê bem cuidada, sabe que tem amor, sabe que está ali sendo estruturada em Deus. Gente, o bem é bonito. O bem é bonito e o bem vive dentro de vocês. É Cristo. A bondade, o bonito vive dentro de você, é Cristo. A prosperidade vive dentro de você, é Cristo. Sabe? O que edifica está dentro de você, é o Espírito Santo. Então não aceita menos do que o Espírito Santo para a tua vida. Não aceita menos do que Deus tem para te dar. Gente, nós não somos filhos de um pai que maltrata para a gente chegar e aceitar qualquer proposta do diabo para a vida da gente. O que é isso que a gente está aceitando qualquer proposta? Tem muita gente que é mais antiga do que eu, ou casaram, ou tiveram pais mais com mentalidade antiga. Então, antigamente, as pessoas casavam, iam embora de casa e às vezes até sofria muito no relacionamento, porque dentro de casa era difícil. Dentro de casa tinha pessoas autoritárias, abusivas. Então, a régua era menos, sabe? Então, as pessoas aceitavam, às vezes, viver uma vida muito miserenta, muito difícil, porque saía de uma vida pior. Agora, eu tive bons pais, tá? E era muito difícil para mim aceitar qualquer coisa. Assim, quando eu olhava, as pessoas, elas não tinham nada para me oferecer. Os homens não tinham nada para me oferecer. Não tinha caráter, não tinha carinho, não tinha amor para me dar, não tinha respeito, sabe? Não tinha devoção. Meus pais eram pobres, eles também não tinham dinheiro para me dar. Mas meus pais tinham atenção, tinham amor, tinham carinho. Eles tinham virtudes para me dar. E eu chegava assim, eu falava assim, por que eu vou sair de perto do meu pai e da minha mãe, com todas as nossas dificuldades, para viver perto de pessoas que não me amam, de pessoa que não me ama, de pessoa que não me respeita, de pessoas que me olham com desdém,
sabe? Que só tem algum interesse. Não interessa, gente. Não é? Hoje nós estamos vivendo, eu não, graças a Deus. Não mesmo. Apesar de tudo, eu não me desligo do meu Deus, não. Eu posso errar, eu posso falhar. Eu continuo agarrada com Ele. Agarrada. Porque, gente, nós estamos vivendo, a maioria de nós está vivendo como se fosse filho bastardo, filho de narcisista, filho de abusivo. Queridos, nós somos filhos de um Deus que tem nos dado tudo. O que o diabo nos oferece é muito pouco. Ele oferece para nós o quê? Miséria. Está oferecendo para nós o quê? Desgraça. Falência. A capa do mendigo, do cego? Não. Você tem um Deus que Ele falou bem assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Vos enviarei o Espírito de Deus, o Consolador, que vos guiará em todo o tempo. E também tem outra passagem, ele falando assim: eu vou para a casa do meu Pai preparar-vos morada. Esse é o meu Deus. E ele fala, ainda em outra passagem, fala assim: batei, batei, abrir-se-vos-á, pedi, recebereis. Ainda ele fala em outro ponto assim, ó: vocês querem ter um potencial muito grande? O que dois concordar na terra está ligado no céu. Gente, Jesus, ele ensinou nós sermos filhos insistentes. Ele fala assim: vocês têm pai. Até então, como ia chamar? Não se chamava Deus de pai. Jesus nos ensinou: quando fordes orar, as pessoas olham todo o resto da oração e não vê a primeira parte. Fala bem assim: Pai Nosso. Pai Nosso. A gente fala tudo o restante, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Mas, gente, a frase que começa, ele falou: quando vocês forem orar, ore bem assim: Pai, 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 Pai Nosso. Não é pai de Abraão, não é o pai de Jacó, não é o pai de Jesus. Ele fala: Pai Nosso, aleluia, aleluia. Você tem um pai que vai além do pai físico e ele te propõe crer. Ele só fala: creia, peça, creia, peça, aleluia, pede crendo. Ele só fala que nós temos que pedir, que nós temos que crer. E crer significa dar passos, queridos. Crer significa ter ação, porque a fé sem a obra, ela é morta. Aleluia. E estou aqui para falar para você: tenha a mente de Cristo, a mente de prosperidade, a mente de domínio próprio. O Senhor é o Deus que prospera na tua vida. Não aceita as propostas do diabo. Ele vem para matar, roubar e destruir. Lembre-se, se você está sendo assassinado na tua alma, está sendo tirado de você a vontade de viver, a alegria de viver, o motivo de viver, não provém de Deus. Deus, ele nos mata para o pecado, mas ele nos traz vida, porque matando para o pecado gera em nós vida. Agora o diabo, ele tira de você motivos de viver. Ele tira de você a vontade de conquistar. Porque ele veio para matar, ele rouba. Ele quer roubar tudo que o Senhor tem para a tua vida, que Ele já pôs na tua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir, mas nós temos o Espírito de Deus que veio para consolar, salvar, edificar, consolar e salvar. Esse é o Espírito de Deus. Então permita nessa noite Jesus mudar, o Espírito de Deus mudar a tua mentalidade, para ser uma mentalidade próspera, abençoada, porque senão você vai trabalhar de escuro a escuro e não vai dar o teu sustento.
Você vai precisar da capa para ganhar o sustento. E não é isso que Deus quer para você, porque também não vai te sustentar. Ele quer que você entre agora no palácio do rei. E quando você entrar diante do Rei dos Reis, chama ele de amigo, de pai, de Senhor. Ele quer que você entre agora diante dele, diante da justiça dele, através do sangue de Jesus Cristo, e toma posse das tuas heranças. Gente, tem um povo na terra, acho que eles já são em 3 milhões, 300 mil. Nossa, são menonitas. Cada país, cada hemisfério, eles têm um nome. Eles não vão nem na praia. Eu estava vendo uma matéria semana passada sobre eles. Eles não têm energia elétrica, eles não, vocês sabem. Estados Unidos, eles têm outros nomes. Aqui na América do Sul é outro. E eu estava pensando, nossa, eles estão igual aquele que entra no cruzeiro com direito de comer todas as refeições e continua com pão duro dentro da sacola, né? Um Deus que fez a praia, eles não vão na praia. Um Deus que fez tudo que há, eles ficam lá vivendo aquela vida em nome de Deus ainda. Em nome de Deus. Deus criou cores. As mulheres só podem se vestir com determinadas cores, os homens só podem se vestir com determinadas cores. Um pouquinho mais alegre a cor é quando é jovenzinho, depois tem que voltar a usar tem que passar a usar aquelas cores apagadas do tecido para fazer a roupa. Um Deus que vestiu os lírios do campo, que coloriu tudo. Falar que porque é Deus que quer que veste uma roupa sem cor. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. E olhando para eles, eu falei, nós estamos igual, um Senhor que dá tudo, um Senhor que fez tudo para nós, fez tudo quanto é tipo de frutos, fez tudo quanto é tipo de cores, o Senhor que criou os céus e terra por nós, mares e tudo que há no mar, um Senhor que criou montanhas, neve, calor, deserto, criou tudo para nós, e nós estamos vivenciando o quê? A miséria que o diabo está propondo? De jeito nenhum. De jeito, eu não vou ficar igual a esse povo, não. Eu não vou ficar igual a esse povo. Falando assim, por causa de Deus eu não faço isso, por causa de Deus eu não faço aquilo. Por causa de Deus eu não ajo desse jeito. É religião criada pelo próprio coração. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de prosperidade. Ele é um Deus de livramento. Ele é um Deus de conquistas. Ele é um Deus de novidade da terra. Ele é um Deus que faz a gente sentir sabores novos. Ele é um Deus que faz sentir ventos. Ele é um Deus que nos faz sentir paz. Ele é um Deus que nos sustenta, aleluia. Um Deus que sustenta as aves dos céus, não vai nos sustentar? Oh, glória a esse Deus. Vamos mudar de mentalidade hoje? Então a frase, para nós terminarmos hoje, você vai redigir a sua frase aí rapidamente, crendo que o Senhor está mudando a tua visão, Deus está mudando a tua mentalidade, Deus está trazendo riqueza ao seu modo de pensar, Deus está trazendo prosperidade no seu modo de pensar. E não deixa ninguém diminuir a tua mente, não, não deixa. Ah, pastora, mas eu lido com as forças governamentais, eu lido com patrões. Gente, eu lido com tudo isso. E hoje eu falava para o Senhor, quando eu orava por todos nós, Senhor, eu quero andar sobre as águas e não quero afundar. Permita que esse povo que está comigo seguindo a palavra também ande sobre as águas, mas sem afundar. Eu não admito afundar. Eu não admito ficar embaixo das águas. Só se Deus tem para mim lá embaixo das águas, algum projeto. Só se Ele tem algum projeto lá embaixo das águas, né? De eu catar lá os mariscos lá embaixo e crescer na vida. Porque não, de jeito nenhum. Eu tô fazendo uma forma figurada, tá, gente?
Eu não aceito. Eu quero andar sobre as águas, quero dar as mãos para o meu mestre, continuar andando sobre as águas. Eu quero seguir aonde meu mestre estiver, eu quero estar mais parecida com ele, aleluia. Quero fazer parte dos projetos dele. Então vai colocando aí. O verde que eu estava separando para vocês o povo pergunta, Senhor, dado esse pão, ele falou, eu sou o pão da vida. Ou seja, eu tenho sustento, né? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Aleluia! Olha a Yasmin aí juntinha até agora, que bênção. Então escreve aí. A Simone já começou. Deus está mudando hoje o meu modo de pensar e de agir para vencer. Amém. Vai colocando a tua frase de vitória. Boa noite, Denise Soares. Seja bem-vinda. Vai colocando aí a tua frase de vitória, povo de Deus. Vai colocando. Estou esperando a tua frase de vitória. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vai colocando a tua frase de vitória. Samuel Klein, eu tomo posse de tudo aquilo que Deus tem de bênçãos e conquista vitórias para minha vida, minha família, em nome de Jesus. Coloca aí que Deus está mudando a tua mente, Samuel, em nome de Jesus. A mentalidade, gente, Deus está mudando o raciocínio, Deus está mudando a mente, Deus está te dando capacidade para lidar com as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Vai colocando aí. Profetiza. No mundo espiritual vai se abalar com a tua profecia, com a tua determinação, porque a palavra tem poder. Espírito Santo. Isso aí, Yasmin. Jesus é maravilhoso. Vai crescer com a mentalidade de Cristo. Sandra, eu creio que Deus está mudando a minha mentalidade para a glória de Deus. Te amo, Jesus. Isso aí. Juju, Jesus tira toda cegueira espiritual, tudo aquilo que me trava de seguir. Abre minha visão e que eu possa viver os planos mais lindos de Deus, pois Jesus me fez uma vencedora. Amém, Juliana. Concordo com você. Concordo em nome de Jesus. Jesus está mudando o meu pensamento com capacidade para viver o extraordinário de Deus. É isso aí, Juliana. Profetiza mesmo. O diabo hoje ele está perdendo. Hoje ele está perdendo uma mente, um raciocínio, porque está entrando no raciocínio de Deus. Samuel Klein, Deus está mudando todo o raciocínio na minha mente em nome de Jesus. Profetizado, assinado com o sangue do Cordeiro. Francisca, Deus está mudando a minha mente para a prosperidade e vitória. Isso aí, Francisca. Mudança. Mudança em nome de Jesus. Mais alguém aí? Aleluia! Tô esperando. Rodrigo Sato, que pregou muito bonito ontem lá na Jardim Germânia. Deus está mudando a minha mente e o meu raciocínio. Amém, Rodrigo. Amém. Amém. Denise Soares, Deus está me capacitando para enxergar o melhor de Deus em minha vida. Amém. Gente, eu estou crendo muito, 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 muito que hoje está entrando uma nova fase na vida de cada um de nós. Eu não aceito a mentalidade antiga, eu quero a mentalidade de Cristo. Aleluia. Aleluia, Tamires, obrigada, Deus, por ampliar a minha mente todos os dias para levar a Tua palavra em cada lugar que passar. Amém. E que assim seja em todas as áreas da Tua vida, Tamires, em nome de Jesus. Cleo, Senhor, eu creio que o poder maravilhoso, creio que viverei todos os Seus planos na minha vida e terei a mente brilhante perante a Sua vontade, em nome de Jesus. Que lindo, Cleo! Vi a tua bênção, Cleo. Augusto, eu tomo posse da libertação da mente para viver um renovo de vida, andar nas novidades de vida cada dia, em glória, vitória em vitória, segundo o plano de Deus. Amém. Alô, Deus muda a minha mente, ajuda-me a te entender e entender os seus propósitos. Mente rica, mente próspera. Em nome de Jesus, seja uma mente próspera.
Eu creio também, Juju, eu creio, povo de Deus. E olha, se um filho do diabo invejoso escutar essa live, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, escuta eu falando o teu nome. O diabo vai ficar igualzinho o povo de Sodoma e Gomorra quando quis pegar os anjos do Senhor. E o Senhor deixou cego sem que eles soubessem a direção. Não vai, o diabo não vai saber a direção da tua bênção e da tua vida. Estão guardados e protegidos pelo sangue de Jesus. Toda inveja, toda contenda, todo ódio contra vocês não vai prosperar. Toda maldade contra a tua vida não vai prosperar. Toda maldade contra a nossa igreja não vai prosperar. Toda maldade contra a minha vida não vai prosperar. Porque aqui tem a mente de Cristo, a fórmula perfeita de Cristo. A Marcinha, eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor está mudando e capacitando a minha mente e que se cumpra os teus planos em minha vida, Senhor. Te amo, Jesus Cristo. Que lindo, lindo demais, gente, lindo demais. E é isso aí, estamos encerrando mais essa live. Que o Senhor continue abençoando a cada um. Que o inimigo fique agora totalmente desorientado e não encontre a tua vida. E as bênçãos do Senhor, as mais ricas bênçãos, sejam derramadas sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada pessoa e principalmente sobre todo o ministério Subimos com Jesus. Quem está participando agora e quem não está participando vai participar depois também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sólida Vanusa, Jesus é maravilhoso, está mudando toda a minha mente, toda a minha história. Amém, 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 amém. Deixa eu ver se tem mais alguém que escreveu aqui. Daniel, seja abençoado. Wagner Marcos, eu creio, Senhor, que o Senhor está mudando a minha mentalidade para que eu seja próspero a cada dia e esteja dedicada a servir ao Senhor. Que bênção. Como eu amo essa turma, viu? Como eu amo. Amém, Cléo. Recebo. Eu recebo em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Aleluia. Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um, fiquem na santa e bendita paz do Senhor, amo vocês em Cristo Jesus, e ó, beijos para todas as crianças que participam juntinho aí, obrigada a todos que também que participaram dos mutirões esse final de semana que passou, da festa Caltrim dos adolescentes, dos cultos presenciais, que Deus abençoe a cada um, até mesmo quem participou dos bolos, das comidas, dos lanches da igreja, parabéns, e a quem participa de longe também. Beijos!